Boa noite. Quem sofreu sábado aí? Todo mundo, né? O Emerson. O Emerson viu que tá com o coração em dia. Bom, boa noite, é um prazer primeiro estar aqui. O pastor Josué não pôde estar presente, mas está em coração, tenho certeza. Bom, muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, mas muitas pessoas dessa igreja já fazem parte, né? Apesar de eu não estar aqui hoje congregando aqui, morando no Brasil, mas a Bíblia fala que nós somos o templo onde habita o Espírito. E nesse templo, nós congregamos nessa igreja. É uma igreja tão amada, eu sei o coração do pastor Josué, o coração do pastor Emerson, da pastora Fernanda. Isso para mim é maravilhoso saber que todos aqui estão aqui buscando, né? Eu não tinha muita compreensão eu sempre busquei um entendimento. Quando eu entrei na presença de Deus, eu sempre busquei a motivação, né? Qual a motivação que me leva a buscar a Deus, né? Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem as suas cicatrizes, suas dificuldades, seus momentos alegres também. Mas eu queria passar um vídeo, mas não deu para passar um vídeo. É um vídeo de motivação muito interessante, para justamente vocês entenderem um pouco como é que é a vida de um atleta, né? A vida de praticamente, a Bíblia é repleta de guerreiros, de homens que não tinham medo, e que enfrentavam os seus medos. No lugar dos medos, ele colocava a sua fé como substituto, né? Porque o medo é algo que pode... No início, eu confesso que as motivações muitas das vezes são pessoais, são motivações, às vezes até tolas, mas para Deus nada é tolo. Para Deus, Deus conhece o início, o meio e fim, né? E Ele sabe de tudo. O tempo para Deus não existe como o nosso tempo. Então, Deus ele entende o tempo diferente da gente. A gente quer as coisas momentâneas. Nós somos volúveis, muitas das vezes nós somos bipolares, nós estamos nos extremos. Nos extremos é onde toda a verdade é adulterada, é no extremo. Se você for muito, aquilo não é bom. E se você for pouco, também não é bom. Então, a verdade, ela sempre habita no equilíbrio, né? A pessoa equilibrada. E equilíbrio foi uma coisa difícil eu poder encontrar isso na minha vida espiritual, porque a minha vida profissional... muitas das vezes eu tenho que estar no extremo, eu tenho que ser um bipolar às vezes, e no espírito a gente tem que estar equilibrado, né? Essa é a diferença. Nós somos um corpo que habita uma alma e que tem um espírito. Então no espírito a gente tem que estar sempre no equilíbrio. Se a gente passar do ponto, a carne fica sola de sapato. Então muitos de vocês me conhecem de ver o que eu faço, do meu trabalho. Eu costumo dizer que todo atleta tem que lidar com os 3G, né? São os 3G que estão em todas as áreas, não só no atleta, em todos, no mundo empresarial. São as garotas, a grana e a glória. Grana, garota e a glória. São as 3 coisas que convivem nesse meio. E eu vejo que quem está de fora, né, muitas das vezes não consegue compreender o que está acontecendo, né? Eu tive diversas oportunidades na minha vida de poder enxergar a outra ótica, uma ótica diferente daquilo que eu achava certo. E uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa que foi muito importante, ela é importante até hoje, uma pena que ela não está aqui agora, ela viajou, foi o Dan Duque, uma pessoa que é o meu pai espiritual hoje, uma pessoa que tem uma responsabilidade espiritual na minha vida. O pastor Emerson, a pastora Fernanda conhecem muito ele. E uma vez conversando com ele, no meu crescimento espiritual, eu perguntei para ele qual era a maneira, né, que o homem devia andar, lidar com tudo isso, né? Porque
Eu já vi muitas pessoas, atletas, falando que é evangélico, diversas outras pessoas, e não conseguirem exercer a sua fé mediante, né, eu costumo dizer que o caráter do homem ele é testado sob pressão. Né? Não adianta você falar que você tem caráter se você não foi testado. Né? O ouro passa pelo fogo, né? Então a gente tem que passar pelo fogo. Então eu queria ir direto nesse assunto, que é um assunto importante, que fala de glória. Né? E quando você vai para a guerra, né, um homem que, para mim, na Bíblia, fala muito sobre batalha, e ele é tido, eu botei o meu filho com o nome de Davi por causa dele. O Davi, no auge dele, ele foi contaminado por um desses 3 G. Né, a garota contaminou ele. Então, quando eu digo contaminou, ele deixou que aquele momento, aquilo entrasse no coração dele. Não existe homem, eu costumo dizer que não existe homem forte o suficiente para ficar enfrentando certas coisas, né? Então ele deixou que o coração dele entrasse uma motivação que não era boa para a vida dele. Ele alimentou disso, deu fruto a isso, e com isso surgiu uma dificuldade na vida de Davi. Mas Davi foi homem suficiente para, quando ele teve oportunidade, mediante a um homem de Deus que veio trazer para ele o entendimento, ele confessou o pecado dele, ele não negociou com Deus. Ele falou, não, sabe por quê? Eu fiz isso por causa disso. O meu trabalho é muito difícil, não tem como eu dar desculpa. Eu posso criar uma desculpa e falar, olha, eu lutei, eu estendi o músculo, eu perdi peso demais, eu não estava bem. Eu costumo dizer que muitas das desculpas que a gente dá é uma motivação que faz que a gente nunca cresça. E o verdadeiro campeão é aquele que enfrenta uma competição, ele sabe que aquilo é uma competição, ele sai dali, ele não aceita a vitória como uma coisa prazerosa, mas ele reconhece, ele vai trabalhar para essa melhora. Alguns anos atrás, todo mundo lembra daquele chute que eu ganhei na cara, um chute que não foi muito prazeroso. Mas enfim, acertou a minha cara, eu caí. E eu me lembro que alguns momentos antes, assim, umas 2 semanas, me ofereceram um dinheiro bastante relevante para mim fazer uma festa, que iam fazer um outdoor com a minha foto lá na cidade de Las Vegas, que ia ter uma festa, uma boate, que eu ficasse 15 minutos, levasse quem eu quisesse, eu ganhasse uma grana para fazer isso. Vou te falar que eu fui para casa, eu liguei para o Dan e falei, Dan, aconteceu isso, eu queria saber o que você acha. Você acha que Deus? Ele falou, eu não te condeno não, acho que não teria problema nenhum. Mas você pede a Deus a confirmação do seu coração, se é isso que você acha, se ele acha bom para você. Aí eu voltei para casa, eu falei, não estou com vontade de fazer isso não, acho que não vai me produzir uma coisa que eu não tenho nada contra quem vai, às vezes vou tentar dar meus passinhos de dança, eu e a Joana lá, de vez em quando eu piso no pé dela, mas eu não tive motivação em realizar aquilo, né? E eu falei que se eu ganhasse, eu ia fazer meu after party na minha casa. Só que não foi um after party, né? Comi o cheeseburger meio com a boca meio doendo. Lutas depois, as minhas lutas seguidas, os 2 caras perto falaram, vou dar esse chute nesse cara também. Todo mundo tentou esse chute. Né? Para quem entende luta, vê, todo mundo tentou o chute. Falou, vou dar esse chute também que vai entrar. Mas eles não tiveram tanta sorte. Mas eu te digo que o mais difícil na vida de um atleta que pratica o meu trabalho é lidar com as lesões, com a dificuldade, com a abdicação. É muito sacrificante no seu corpo. Momentos, as pessoas que fazem parte de um campo de luta sabem a dificuldade que é. Alguns atletas, eles não se abdicam tanto, e outros vão no limite. Então eu aprendi que todas as coisas que me trouxeram a minha experiência é que Deus quer da gente é um compromisso, né? Então eu não tenho vergonha de falar da minha fé, não tenho vergonha de proclamar aquilo que eu acredito. Algumas pessoas acham careta, acham brega, algumas pessoas acham que não tem o limite, mas toda vez que eu olho no olho de alguém, eu olho dentro do olho de alguém, aquela pessoa olha para mim e a melhor maneira de eu poder responder àquela pessoa é a minha própria vida.
né? Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu não me acho, porque eu faço isso, eu tenho um lugar especial. Não. Porque eu creio que o homem, ele chega em casa, quando eu tenho lá os meus 3 filhos, a minha esposa, e você perguntar um para um deles, que eles convivem comigo, eles conhecem o meu lado não tão agradável, mas eu acho que quando a gente consegue honrar eles, todos os dias, nas dificuldades, no momento de pressão, no momento onde as coisas não estão indo muito bem, se eu consigo honrar a Deus, eu vou honrar minha família. Se eu honrar minha família, eu vou honrar sempre meu trabalho. Né? E nessa luta de agora, eu chegando, depois de perder 10 quilos, eu cortei peso no dia, eu perdi 7 quilos em um dia. 7 quilos em um dia. Eu estava literalmente, se você ver o vídeo, eu mordendo gelo não tinha mais água no meu corpo, eu cortei peso e foi assim, eu tinha um profissional, era tudo certinho, mas eu cortei 7 quilos, todo mundo preocupado. Eu cheguei lá na arena, o Dana White me chamou, me ligou, preciso falar com você urgente, vem para cá antes de você entrar lá. Eu cheguei lá e ele falou assim, olha, Vitor, o seu atleta que você vai lutar, ele está só 7 quilos acima. Ele não vai bater peso. E, contratualmente, eu ganharia um filé de dinheiro sem tomar um arranhão aquele dia. Eu ia voltar para casa, já bebendo água, e ganharia meu dinheiro sem pisar no octógono, sem exercer o meu trabalho, como diz o cara, sem precisar lutar, né? A Joana estava orando para que isso acontecesse. Mas eu acredito que sendo da bolsa dele, eu olhei para ele e falei assim, ó, meu irmão, fica tranquilo que eu não vou te deixar desamparado não, nem vou desamparar aqueles que compraram meus ingressos. Então, eu tive uma opção. Eu não seria desleal se eu fizesse isso, não aceitasse, mas eu aceitei porque a vida é feita de percalços, né, de desafios. Então, quando eu olho para a honra, né, a gente fala de honra, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra linda, é uma palavra muito expressa, mas é difícil a gente ir no momento onde você tem a opção de você se dar bem, né? De uma certa forma eu ia me dar bem, mas eu fiz o meu trabalho, eu estava no peso. Eu lutei com ele bem mais pesado do que eu. A gente colocou um limite lá ilusório, mas ninguém foi no dia lá ver ele pisar na balança. Mas na Bíblia diz que Deus ele dá honra a quem tem honra. Deus não fecha com gente errada não, irmão. Deus não fecha com gente errada. E então assim, a minha busca com Deus, ela passou por um processo onde eu queria obter as coisas. E eu fui desenvolvendo a minha vida espiritual com a ajuda de muitas pessoas. Mas eu entendo que a busca de Deus ela é livre e espontânea e também longe de qualquer julgamento. Né? E hoje é muito difícil eu me enquadrar em muitas das igrejas, primeiro, porque o que eu faço, muitas pessoas condenam. A gente está aqui numa igreja, você fala, pô, Vitor, você está numa igreja? É, mas tem muita gente lá fora que condena o que eu faço, que não é de Deus. Eu fico pensando, como é que vai ser advogado? Como é que vai ser criminalista? Né? A gente pensa, como é que vai ser pai, mãe? Como é que é a pessoa que... Né? Então, quando a gente começa a julgar, a tendência de você, quando você aponta um dedo, tem 3 apontando de volta para você. Então a tendência do religioso é julgar. Se você for ver o caminhar de Jesus, ele na realidade, ele vivia não com os fariseus, aqueles que eram donos da lei, né? Ele vivia com as pessoas, literalmente, que não tinham, ao ver, não tinham nenhuma referência, não tinha nenhuma preparação, e ele dava uma oportunidade, o cara se agarrava naquela oportunidade e mudava de vida. Então, eu compreendi que o cristianismo, ele não é uma religião, né? Você pode nascer muçulmano, você pode nascer católico, você pode nascer, enfim, qualquer religião você pode nascer. O cristianismo que Jesus pregou, você tem que nascer de novo. É a única que você tem que nascer de novo, você tem que ter uma escolha própria. Quando eu compreendi que eu tinha que nascer de novo, até isso há pouco tempo atrás, o nascer de novo é você, todo dia você buscar, você ter uma superação, de você
você lutar, você pedir a Deus que você tem uma dificuldade, que cada um aqui foi educado diferente, cada um aqui teve uma educação, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai tinha minha educação dele que ele tinha em relação à mulher, é que eu tinha que ter, quanto mais mulher eu, entendeu? Então, assim, é difícil você, às vezes eu estou num lugar, eu chego, nunca preguei para ninguém, e falo assim, fica quieto aí que chegou o pastor. Aí eu fico quieto, eu falo, meu irmão, tá bom. Eu falo, melhor ser pastor do que ser um picareta igual você, pô. Aí ele falou, pô, você está me julgando. Eu falei, você que está me julgando, pô, eu não sou pastor? Então, na realidade, a tendência do julgamento hoje está vindo lá de fora, as pessoas lá fora estão julgando os religiosos, porque muitos estão dando motivos para que isso aconteça, mas é porque quando você começa a trocar chumbo, dizem que chumbo trocado não dói. Então eu comecei a entender que quanto mais eu julgava as pessoas e me julgava, menos eu compreendi o Evangelho. O Evangelho é fora a misericórdia de Deus, o amor, a graça de Deus, ela dura para sempre, mas também não pode ficar abusando disso, né? Então eu comecei a entender que eu tinha que crescer no cristianismo, eu tinha que me aprofundar no cristianismo, nesse cristianismo, de repente, que muitos pastores hoje não entendem o que é isso. Muitas pessoas vivem uma vida legalista, assim, achando que se você fizer de um jeito, ou assim, você está certo. Né? A gente não conhece. Então, esses dias eu conversando com o Dan, eu falei, Dan, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse me responder com uma palavra, por que hoje a gente está passando por esse momento onde as pessoas estão sedentas por Deus, mas elas estão buscando uma vida com Deus totalmente diferente daquilo que fala da essência do Evangelho? Se você pudesse falar. Ele falou assim, bom, uma pergunta interessante. Eu vou estudar essa pergunta, eu não tenho resposta. Aí ele ficou pensando, ficou aquilo na cabeça, matutando, pô, essa pergunta me estimulou, começou a ler. Ele começou a ler as palavras e buscar a Deus uma palavra. Ele falou assim, Vitor, eu acho que tem um princípio disso tudo. Qual é a sua motivação do seu coração? O que te motiva a buscar a Deus? É o dinheiro, é o poder, é a glória, é o reconhecimento, é você receber uma posição? Então, eu acho assim que o que eu queria falar para vocês é que, ao longo da minha vida devocional, eu até fazendo um estudo agora, eu tive um estudo, não sei se vocês estão sabendo disso, fizeram um estudo nos Estados Unidos, que a maioria dos líderes evangélicos, eles gastam 20% do tempo dele com devocional e 80% em negócios. Inverso, porque as pessoas hoje estão muito mais ligadas no mundo da correria. Eu vejo muito isso na minha própria vida. Né? Eu falei, poxa, você tem razão, porque muitas das vezes o meu devocional com Deus fica pequeno, o meu dia a dia fica corrido. Não que cada um, quanto mais você tem você tem que dar conta. Né? Então, as pessoas hoje inverteram. Então, Deus ele não está mais em primeiro plano. Deus ele está em segundo, em terceiro, em quarto. Ele fica em primeiro quando você está necessitado. Então, eu me sentia mal quando eu buscava a Deus por uma necessidade. Né? Então, as pessoas perguntam, você não ora para você ganhar? Eu oro para tudo. É óbvio que eu quero ganhar. Mas eu sei que eu estou numa competição eu posso ganhar e posso perder. Então as pessoas começam a se relacionar. A pessoa que me perguntou aquilo, ela não entende como eu busco Deus. Na realidade, ela acha que Deus ele está é como se fosse num jogo de azar. Jesus não é jogo de azar. Né? Ele falou que se você não pagar o preço, você não vai ganhar. Se eu não fizesse lá meu trabalho, eu não vou ser campeão. Eu posso até dar sorte e ganhar, mas sorte é um raio só cai uma vez. Então, assim, eu vivi, cresci, até hoje, eu enfrento isso, não ligo muito, já não me atinge mais, mas eu comecei a compreender quem era Jesus. Jesus, ele foi muito rígido, ele foi muito duro. O nego fala que ele era muito amoroso, mas ele era muito duro, né, Fernando? Ele era muito duro com os religiosos, muito duro. O João Batista, então, chamava que era uma raça de víboras. Mas ele era muito doce, às vezes com uma prostituta, uma pessoa que não conhecia ele, que não tinha oportunidade. Né? Ele tinha os opostos nele, ele tinha momentos que ele era um sacerdote e tinha momentos que ele era um rei.
Jesus ensinou que ele era também um leão e ele era uma ovelha. A gente dá para ver a diferença entre leão e uma ovelha, né? Você não vai meter a mão no leão, na jaula do leão, mas tu entra numa jaula com uma ovelha. Então aquilo me confortou, porque as pessoas, eu passei um momento na minha carreira me condenando o que eu fazia. Porque muitos religiosos vieram falar para mim que aquilo não era de Deus. E a minha motivação sempre foi a competição. Sempre foi buscar a arte marcial, eu vivi nisso. Então, para mim, tomar soco na cara, é até engraçado a gente falar isso. Tomar soco, tomar chute lá no octógono, para mim, é meu trabalho. Né? Um repórter uma vez me perguntou, se baterem no seu carro, o que você faz? Eu falei assim, você quer dizer que se baterem no carro do Pavarotti, ele vai descer e cantar uma ópera, amigo? Isso é verdade. Então a gente fica isso é uma coisa engraçada, mas uma coisa é verdade. Então eu passei por momentos críticos, espirituais, momentos meus, que eu lutava com aquele sentimento dentro de mim. Eu não sabia se eu estava fazendo era correto. Né? E eu busquei muito buscar Deus, não por um motivador, eu preciso... Se eu visse que o que eu estava fazendo era errado, era uma coisa... De repente eu ia batalhar para melhorar. Então, assim, o que me deixava muito ferido dentro de mim era ver as pessoas profetizando uma coisa, pregando para as pessoas e não vivendo na vida delas, né? Isso para mim não existe. Eu acho que nós somos frutos de um trabalho, nós somos homens que, né, olhamos para o outro homem com reconhecimento, a gente reconhece. Mesmo que a gente não faça uma coisa, eu reconheço naquela pessoa que ele se sacrifica, de repente ele é um cara que não tem a mínima moral, mas ele é um cara bom, ele sacrifica naquilo e ele é bom naquilo. Então a gente tem que ter esse reconhecimento. Então eu comecei a lutar dentro de mim para mim poder ter esse tipo de valores dentro de mim que Jesus ensinou. E Jesus ensinava sem condenar, sem cobrar, sem você nem apontar o dedo. Ele ensinava, ele fazendo, ele mostrando. Então, para mim, assim, a coisa que eu tenho o maior desejo hoje, de levar uma palavra, de levar um testemunho, na realidade, que a maioria dos testemunhos eu era ex isso, agora eu não sou mais ex isso. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era, só que eu escolhi uma decisão, pô. Eu sou o mesmo cara que eu era antes, mas eu tenho uma decisão, eu escolho viver de um modo. Existem duas maneiras de você viver, princípios e preferências. O princípio você estabelece e você fala, não, eu vou pagar esse preço. Né? Foi assim que eu faço minha vida profissional hoje. Eu estabeleço ela, independente da vitória, eu pago aquele preço, eu contrato aquele cara, eu me sacrifico, fico longe, eu faço assim o que tem que ser feito, enfrento as minhas contusões, faço as minhas injeções de cortisona, tiro líquido, vou até o final, São diversas coisas que a gente passa no treinamento que você não faz nem ideia. Aí chega um cara e fala assim, pô, tu entrou lá e deu 2 pontapés e uma luta, hein, meu irmão? Pô, é fácil. Eu também fazia, estimular aquele cara ali é fácil, vai lá e faz o negócio. Mas não é assim. Tem gente que vai assim, vai por tudo ou nada. Mas eu acho que é um processo, a vida de princípios. A vida de preferência é aquele cara que vai de acordo com a maré. Hoje está soprando aqui para o vento leste, eu vou para o vento leste. Hoje está sudoeste, eu vou do sudoeste. Então foram essas coisas que eu decidi ter um princípio na minha vida de como é que eu ia viver a minha vida com Deus e estabelecer os meus princípios em Deus, né? Buscar a conhecer a Deus, não daquilo que as pessoas achavam. Eu falei, eu vou conhecer Jesus, eu vou ter esse privilégio de entender que o meu relacionamento com Ele não é religioso. Tanto que quando me perguntam se eu tenho religião, eu falo que eu não. Eu não tenho religião, pô. Eu tenho um relacionamento com Deus, porque religião é uma coisa estabelecida. Filho, você é católico. Igual muitos amigos meus falam que é judeu. Eu falo, você é judeu? Quais são as leis? Não sei. Você não conhece a lei? Pô, você é judeu? Então você não é judeu, pô. O cara não conhece nada do judeu, ele nasceu judeu. É o que eu falo. Quando eu descobri que para ser um homem cristão, basta nascer de novo, você ter essa opção de falar, eu quero ser isso. Eu tenho esse desejo, eu vou querer conhecer Ele. E a partir daí você começa a entender esse processo, também parar de condenar o mundo, porque tem muita gente aí que vai na igreja e acha que é melhor que os outros, porque ajuda numa obra. Mas eu conheço muita gente
que não ajuda em obra nenhuma e tem um coração muito mais puro e mais correto, mais sincero do que quem está, às vezes, ajudando aqui na obra. Basta fazer um exame de consciência. Então, a gente tem dois tipos de vida, a vida pública e a vida privada. A vida pública dá para disfarçar, mas a vida privada não dá, amigão. A vida privada, Deus conhece o seu interior. Então, quando eu descobri isso, eu entendi que eu fico nu. Mesmo que eu estou com roupa aqui agora, eu estou confortável. Mas Deus me vê nu. Deus consegue me ver mesmo quando eu estou com a roupa. E dessa forma Ele consegue ver o meu interior, o meu desejo. Então, eu luto contra esses desejos até hoje. Muitos desejos meus, eles vêm e eu tenho que batalhar igual eu tenho que batalhar com a minha carne. Então, a gente começa a ter uma compreensão do mundo espiritual que ele existe, né? Ele é real. Né? A gente não está vendo, mas ele é real. E tem uma coisa que eu queria falar com vocês, é o fato do Espírito Santo, né? Quando Jesus, uma coisa simples, mas é muito fácil de falar. Quando eu entendi que é o princípio, por que Jesus veio e por que Ele morreu, mudou a minha vida. Muitos de vocês conhecem aquele ditado todo, mas quando você entender esse princípio, Jesus veio porque a humanidade não era capaz de viver mais. Eram todos errados, todos os homens de Deus erraram, não dava mais. Ele falou, eu tenho que descer lá embaixo, ajudar essa galera. Ele desceu. Jesus, ele foi tentado sexualmente. Jesus foi tentado com as drogas. Jesus foi tentado de todos os níveis psicológicos, físicos, que você pode imaginar. Todos. Teve UFC todo dia para Jesus, de tudo quanto é jeito. Era 5 em cima dele, em todos os níveis, psicológico, físico e espiritual. E ele, nenhum desses três, ele errou. Ele foi o único que não pecou. Ele foi Deus em carne, mas ele passou sede, ele passou fome, ele passou dor, ele chorou, ele suou sangue, ele passou por tudo que ele tinha que passar. E quando ele foi para a cruz do Calvário, eu comecei a entender uma coisa que o Dan me explicou que eu nunca entendi. Eu queria que levantasse a mão aqui um pai que daria o seu filho para morrer, do jeito que Jesus morreu, por um criminoso. Alguém levanta a mão? Eu ia fuzilar, amigão. Todos vocês iam botar no paredão, o Davi, meu irmão, vou ter todo mundo fuzilado. Sabe por quê? A gente não é capaz de dar um filho, a coisa que a gente mais preza, o amor que a gente mais preza, né, que é um filho, para morrer por uma pessoa errada. Então, quando eu entendi que esse amor de Deus e por que ele foi, né, Deus tem que ver tudo isso de camarote, eu falei, isso vai existir um preço, né, eu tenho que entender. Então, se eu me chamo um homem de Deus, um homem cristão, eu escolhi como atleta, levantar a bandeira da fé, proferir na vida de um jovem, olhar para a vida de um menino e falar assim, vale a pena viver para Jesus. Eu não tenho vergonha disso. Eu teria vergonha se eu não vivesse e olhasse para a cara dele. Como muitos aí estão fazendo. Como muitos homens de Deus proferem e tatuam Jesus, mas não vale nada. Esse aí tem muito menos respeito a mim do que aquele que está em pecado. Porque aquele que está no pecado lá e vive uma vida digna, assume, eu não julgo esse cara não. Quem tem que julgar ele é Deus. Mas o difícil é ver as pessoas dentro da igreja levando contendas, falando do irmão, fazendo fofoca, falando da menina que não sei o quê, que o menino que está assim, que o pai que fala que bota um louvor, fala que o filho não pode usar isso, que isso é do diabo, que isso é do demônio. Mas ele vive com o demônio abraçado. Sabe por quê? Ele julga. Não pode julgar, gente. Então, quando eu comecei a compreender que o viver o Evangelho é uma coisa tão profunda, tão simples e tão fácil, e tão livre de julgamento, eu não estou nem aí o que vão falar de mim, se vocês vão voltar para casa e falar assim, esse garoto é maluco. Estou nem aí, bro. Vai mudar minha vida. Eu vou sair daqui, de repente eu nunca mais vou ver vocês. Eu tenho a minha vida lá fora, eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha devocional, mas uma coisa que eu gosto de enfatizar para homens e mulheres é que vale a pena viver uma vida digna daquilo que você acredita. Se você não acredita, não vale a pena viver. Ou é ou não é.
Ou você é Flamengo ou você é Vasco, não tem como ser os dois. Né? Não tem como ser os dois. Mas isso aí é uma coisa simples. As pessoas dão a vida por isso aí, meu irmão. Os caras estão com... Você não tem vergonha, não? Quem era flamenguista tinha que bater lá agora e falar assim, cadê o salário dos caras atrasado? Seu salário está atrasado, mas não, dos caras está atrasado. Ele tem que jogar no campo. Ele tem que trabalhar de graça. E todo mundo está dando a vida pelo Flamengo. Morrendo pelo Flamengo. Perca de tempo, morre por Jesus, pô. Eu não sei como é que estão os dirigentes, quem coordena aquilo lá, porque o time, Paixão Nacional, fala, o cara largou, agora ele é Fluminense, ele traiu. Traiu por quê? Pô? O trabalho dele é jogador, ele tem que fazer gol. Né? Ele não tem que ficar satisfazendo você, porque você é flamenguista e o cara tem que assinar um contrato, 1 milhão a menos, ganhar 1 milhão a menos, porque ele tem que ser flamenguista. As pessoas estão preocupadas com coisas fúteis, entendeu? Como o religioso está preocupado com como é que o cara vai vestir, que camisa que ele está vestindo. Se ele usa brinco, se ele está de moicano. Porque Jesus falou alguma coisa que tem que ser de algum modo. Agora Jesus falou como é que tem que ser o seu coração. É um colégio cristão. 2 vezes já teve problema com Davi. E quando dá problema eu falo, como eu gostaria de esse cara pudesse lutar comigo um dia. Não tem coisa pior que o cara fazer uma coisa, a criança começar. Meu filho entende que é Jesus ou inferno. Ele fez um moicano e a professora falou, para entrar no templo você tem que tirar um moicano. Meu amigo, o Davi achou que aquilo era do diabo. Então você imagina como é que ele ficou, chorou. No dia seguinte eu fiz um moicano igual a ele. Pintei meu moicano de verde e fui na igreja de verde, moicano verde. Falei, filhão, conhece seu pai, não conhece? Aí eu estou de verde. Você acha que se fosse o diabo eu ia fazer isso? Aí ele, beleza. Estava de moicano, falou, se eu tirar o boné, o cara vai achar que eu estou de moicano, vai falar, abaixa o moicano. Aí ele não queria tirar o boné, o cara, então vai lá pro canto. Aí ele foi pro canto e chorou. Aí eu não estava na igreja, Joana me pegou, ela já me falou, falei, me conta o que está acontecendo. O Davi chorando, me contou. Eu fui conversar com o cara, era um senhor hispano, todo religioso, cheio de mania, né? Aí eu virei para ele e falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa importante. Eu orei bastante não, mas eu não tinha. Foi como eu falei, eu não vou decidir, a gente não decide as coisas. Eu só queria entender ele, eu queria explicar para ele. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você nasceu, não sei o berço que você nasceu, o tipo de evangelho que você crê, o tipo de doutrina que você leva. Você não pode levar uma doutrina para o meu filho que não está na Bíblia. Esse é o problema do mundo pobre coitado que está lá tomando um chopp ali, falando que é isso, que é aquilo, porque o cara está numa boate, porque o cara está dançando. As pessoas estão preocupadas com o que os outros estão fazendo, em vez de amar elas da maneira que elas têm que amar. E quem tem que mexer no coração dela é Deus, não é você. Mas a gente fica estipulando uma maneira de ser errada. Então, naquele momento eu falei com ele, ele entendeu. Eu saí dali, eu falei, expliquei para ele, eu estou aqui para conversar com você porque o Davi é meu filho, eu tenho autoridade na vida dele, eu queria falar com você que eu não gostei da maneira que você falou com meu filho. Eu só quero que você peça desculpa para ele. Ele falou, eu vou pedir. Eu falei, se você não quiser pedir também, desculpa o Davi. Quando eu estou errado, eu falo, Davi, papai, eu aprendi que a gente não tem que ter vergonha de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro. Então foi ali que quando eu saí dali, eu falei assim, eu vou te pedir uma coisa, se você acha que você errou, você vai pedir desculpa, não é para mim não, você vai pedir desculpa para o Davi. Porque o Davi entende o que você fez, ele já sabe que você fez errado. Agora, é importante você mostrar para ele, como você é um adulto e você errou, que você fez uma coisa errada. Aí o Davi chegou em casa, falou, papai, ele me pediu desculpa. Eu falei, que bom, né, filho? Eu queria orar por ele, papai. Né? Eu queria orar por ele, eu acho que tem muitos amigos meus lá na igreja que vivem uma vida mentirosa com Deus, eles não respeitam. Às vezes tem um erro que é com uma sentadinha e depois tem com as duas. Sabe por quê? Se a gente não der limite para nossos filhos e ensinar para eles o que é certo e o que é errado, eles vão crescer, que lá tem a lei nos Estados Unidos que pai não bate em filho. Eu falei assim, filho, deixa eu te falar,
Se descobrirem que aqui a gente usa a vara, a gente tem uma varinha lá, que a gente fala de rod, que o papai e a mamãe batem em você, a gente vai preso. Mas eu vou preso com orgulho, filho. Eu vou preso com orgulho, sabe por quê? Eu tenho consciência nítida quando eu estou agindo errado contra uma pessoa. Quando eu falo uma palavra errada. Mas eu não deixo que o orgulho tome conta do meu coração, porque o orgulho, ele é o veneno desse tamaninho que toma conta do seu corpo inteiro, que entrou no coração de Satanás, o orgulho. Então, eu queria falar sobre o reino de Deus. Jesus ensinou a gente ser rei e a gente ser sacerdote. São duas coisas diferentes. Tem que saber a hora que a gente tem que ser um ou outro. A gente não pode ser sempre sacerdote e sempre rei. Né? E a mesma coisa do leão e da ovelha. E dizer que eu vou trazer uma palavra para vocês para finalizar e dizer que o Espírito Santo possui o poder, né, de desejo, decisão e atitude. Essa é a única saída nossa. Né? Quem crê em Jesus, crê no Espírito Santo, que hoje é por isso que a gente está aqui, a gente tem esse mover, a gente consegue sentir a presença de Deus, é pelo Espírito Santo. Né? Hoje em dia não é mais um profeta que entra no Santo dos Santos e estipula como é que vai ser o seu relacionamento. Então a gente tem o Espírito Santo, ele possui o poder de sabedoria, de desejo, decisão, e tudo isso é a sua atitude mediante a tudo isso. O que é que você vai fazer com a sua vida? Eu não sei. Eu não sei o que é certo, o que é errado para você. Eu sei o que é para mim. Isso é muito difícil, lidar com isso. E eu queria que vocês abrissem, quem tem a Bíblia aí, abrir em Romanos 15, 13. 15, 13. Diz assim, que Deus nos dá essa esperança. Encha você de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumentem pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. São 3 palavras aqui que para mim marcam muito. Deus nos dá essa esperança. Primeiro ele te dá uma coisa. Ele te dá um ingrediente. E com esse ingrediente, ele vai te encher de alegria e de paz. Então, e por meio da sua fé, daquilo que você acredita, que você tem nele. Se você não tiver a fé, todo mundo tem fé. Mas essa fé que ele diz, ele tem que ter nele. É obrigado a você ter essa fé nele. A fim de que a esperança, lá no início, primeiro ele fala que Deus nos dá a esperança, de que a esperança, aquele ingrediente que ele te deu para você, aumente pelo Espírito Santo. É profundo esse estudo, é muito profundo. Se você for para casa e ficar meditando nisso, isso aí vai salvar a sua vida. Então ele te dá esperança, e aquela esperança vai te encher de alegria e de paz. Porque a pior coisa do mundo é crente triste. Crente deprimido. O cara que não cresce. Há 10 anos atrás o cara tinha problema com droga. Continua com problema com droga? Pô, esse cara tá errado. A gente tem que crescer, né, meu? Eu tinha problema com droga. Agora é com cigarro. O cara tem que crescer, o cara não pode estagnar, não pode ficar na mesma. O cara tem que crescer, pô. O cara tem que melhorar. Então, essa esperança seja aumentada pelo Espírito Santo. Então, você repara a dependência que ele ao mesmo tempo que ele te dá um negócio, ele exerce que você dependa dele. E o difícil para a gente é estabelecer, entender que a Bíblia, ela é feita de coisas que vão de contra o nosso desejo. Tem coisas na Bíblia que eu adoraria poder falar assim, não dá para botar olho por olho, dente por dente, mas não é. Né?
ela vai te educar a ser mais ter mais temperança, a ter mais entendimento, a compreender o outro. É difícil, mas é uma regra para todos, né? É igual para todo mundo. Então, muitas coisas aconteceram essa época, esse tempo na minha vida, e uma coisa que eu percebo hoje, quando a gente vai, atletas, né? Hoje, não sei, vocês não conhecem o futebol americano, mas tem um cara que ele ficou muito famoso nos Estados Unidos agora, é um garoto novo, é Tim Tebow. É um garoto novo, ele é virgem, deu o vacilo de falar que é virgem. Aí todas as coelhinhas de Playboy agora querem tirar a virgindade do garoto. Ele é virgem, ele não teve vergonha de profetizar isso, de agradecer a fé que ele tinha em Cristo. Todo mundo começou a cair em cima dele agora, ele levou o time dele que não conseguiu levar, e as pessoas estavam sempre ligando a fé dele, que ele fez uma coisa que era impossível. E ele terminou, foram desclassificados, perderam o playoff. E a atitude dele mediante a perda foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele exerceu a fé dele. Ele falou que é um jogo, é uma competição. Que Deus, ele habita dentro de cada um. Mas dentro de uma competição, não só competitiva desportiva, que é o pão dele que ele come, mas às vezes é no seu trabalho, às vezes vai perder uma concorrência. E o crente tem essa mania de que, se não for, tudo ele culpa Deus ou o diabo. Você tem que entender que a sua vida com Deus, ela mora dentro de você. E eu tinha muita tendência de não compreender isso. E até hoje, a única coisa que eu me protejo muito é o seguinte: crente tem que ser feliz, mesmo quando está triste. É uma decisão. É difícil você entender isso. Mas se você não tem uma vida de felicidade, de alegria e de esperança, você ainda não nasceu de novo. Lembre que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente tem que ser feliz, alegre e ter esperança e fé. Se você não está de acordo com isso, você está num processo, ora mais, busca mais, ajoelha mais, não sei o que você tem que fazer de melhor, mas você tem que passar esse véu, você tem que rasgar esse véu, de que mesmo quando a gente está triste, a gente tem como ser feliz, porque Deus ama todo mundo, mas Ele gosta de gente feliz. Então, obrigado por vocês terem vindo. Eu não tenho, como vocês sabem, eu não tenho vergonha de profetizar minha fé, mas de maneira que não me acho melhor do que ninguém, porque eu vivo e proclamo isso, mas eu tenho um desejo muito profundo no meu coração. É de que, da mesma maneira que hoje as pessoas levantam causas de proteção ambiental, proteção de hoje de não agredir, aquela coisa do homossexualismo hoje, que as pessoas estão aí levantando uma bandeira que eles têm que ser respeitados. Eu concordo, a gente tem que respeitar todo mundo. Mas eu não vejo mais ninguém profetizando levantar a bandeira da família, de ser honesto, de cuidar das crianças, de cuidar da família de maneira íntegra, né, de profetizar a fé. Muitas das vezes ela agride. Eu sei que em todo lugar tem o bom e o ruim, né? O trigo nasce com joio, e a gente tem que diferenciar tudo isso e ter um foco, manter um foco. E quando a gente perde o foco naquilo, na nossa prioridade na nossa vida, a tendência é a gente cair. Tudo passa, né? Eu não sou o melhor lutador, também hoje eu estou em atividade, mas daqui a pouco eu não vou estar em atividade. Mas esse dia eu estava vendo o filme do Ayrton Senna e me chamou muita atenção. Ele não tinha medo de proferir a fé dele, de falar da crença dele, de Deus, da Bíblia. Ele era um ídolo. E às vezes a plataforma para você tem uma plataforma. E quando a gente tem uma plataforma, a gente tem a opção de semente na mão. Várias sementes. Todo dia a gente joga uma semente. E essa semente, ela gera frutos. Porque se você manter uma semente, ela não vai gerar nunca fruto. Mas de uma semente a gente consegue fazer uma floresta gigante. Então o meu desejo é que todas as crianças, homens e mulheres, elas veem em mim, não um homem perfeito, que eu não sou,
Se perguntar a Joana, ela vai falar de 1000 defeitos meus, você não vai gostar de mim. Se perguntar a minha mãe, ela vai falar de defeito meu. Tudo. Mas eu tenho um desejo no meu coração de me aprimorar todo dia, de melhorar. Não só como homem de Deus, mas como atleta, como amigo. E eu sei da minha incapacidade, que eu nunca vou conseguir chegar no meu 100%. Mas eu falo para todo mundo, se Deus não for prioridade na sua vida, Ele nunca vai ser número 2. Ou Ele é número 1, ou Ele não tem lugar na sua vida. Deus é ciumento. Mas o ciúme dele é diferente. Ele quer seu coração. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer a sua vida, o seu cargo. Ele quer o seu coração, porque com o seu coração é onde flui todos os desejos e todas as sementes que você vai jogar. Não sei qual a sua posição na sua vida, o nível de competição que você se encontra, a dificuldade, mas mesmo no meio da dificuldade, a gente tem a opção de ser feliz. E Deus lembra que Deus ama todo mundo igual, mas Ele gosta de gente feliz, Ele não gosta de gente triste, gente que vê a vida de maneira negativa. Ele gosta de gente feliz, Ele ama você, mas Ele gosta da felicidade. E esse é o meu desejo para todos, que vocês sejam felizes e que essas crianças aí, elas possam compreender que quem são as pessoas que vocês vão se espelhar. Eu vejo para vocês, você é o futuro desse país. Futuro jogador, futuro médico. É sério. Quem é pai sabe como é que é ter criança. Quem não tem seu filho, quem tem o seu filho metido com as drogas, metido com má companhia, sabe a dificuldade que é. A dor que é para um pai que passa uma dificuldade com um filho que tem problema. Tem pai que daria todo o dinheiro do mundo para ter o filho de volta, uma vida normal. E muitas das vezes são as prioridades que as crianças estabelecem nesse exato momento da vida deles, os jovens, na igreja. Isso aqui é uma coisa séria. O cristianismo é uma coisa séria, gente. Não é coisa para a gente ficar brincando aqui, não. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, mas a gente está aqui dentro, a gente tem que estar focado na nossa vida. Não ficar julgando o cara do lado, olhando para o cara do lado e falando, aquele cara ali está assim, está assado. A gente tem que ter mais compaixão com o outro, ter mais compreensão, ter mais amor. A gente fala do mundo, que o mundo está perdido, mas muitas igrejas estão separadas. Pastores ficam brigando em jornal, em rádio, acusando um ao outro. A gente tem que ser homem cristão, a gente tem que fazer diferença. Começa aqui dentro. Se não tiver aqui dentro a diferença, nunca vai passar lá fora, não. A gente não vai conseguir converter ninguém na marra. Não vai. Porque a Bíblia fala aqui, no versículo que a gente falou, esperança no Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Não adianta o pai ficar enchendo o sapato do filho que ele tem que ir para a igreja, ele é obrigado à igreja. É errado, pai. É errado. É errado a gente ficar obrigando as coisas. É uma vida de exemplo. Eu me lembro quando eu comecei a ensinar o Davi a orar antes de comer, eu falava, não, agora é hora de orar. Não, ora. O Dan falou, não, está errado, Vitor. Ele vai aprender a orar quando vai começar a ver você orando. Ele começar a ver você ensinar ele com as suas atitudes. Então, eu queria fazer uma reflexão, um momento de reflexão com a gente. O que a gente pode fazer para a gente atingir uma vida conjugal, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos valores cristãos, estipulados naquilo que da Bíblia, não numa coisa que eu acho. A gente tem que ter esse compromisso. Ou é, ou não é. Não tem meio termo. Então é isso. Podemos orar? Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo pelas essas famílias, por lares. Eu não conheço, Senhor, as pessoas, muitos que estão aqui presentes, eu não conheço, muitos deles, nem eles próprios conhecem o seu ser, sua motivação. Eu peço que o Senhor possa revelar para cada um, Senhor, desejo, aquilo que o Senhor quer para a vida deles no dia a dia, que eles possam entender o
princípio do Evangelho, o amor, perdão. Como é necessário a gente poder amar mais, perdoar mais, parar de ser legalista, parar de ser juiz. Senhor, eu me coloco aqui, Senhor, confessando as minhas mazelas. Confesso que eu preciso de Ti, Senhor. Preciso me focar naquilo que é necessário que eu possa fazer. Criar minha atmosfera, Senhor. Que eu não venha viver nada daquilo que é estabelecido pelo mundo. Que muitas das vezes a gente acha que a gente está nadando sozinho, mas a gente não está. O Espírito Santo acampa ao redor de cada um aqui. Senhor, é necessário, Pai, a gente nascer de novo. É necessário, não sou eu que falei, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz, aquele que não nasce de novo, não há transformação. É necessária a confissão, é necessário a gente poder levantar nossas mãos e confessar o Senhor como Salvador das nossas almas. É necessário a gente estabelecer um compromisso, como é o exército, como é a vida de um juiz, a vida de um homem que entra numa sociedade, num casamento, confessar que vai ser fiel à sua esposa. É uma decisão, não é uma escolha. Ninguém obriga um homem a casar. Ninguém obriga o homem a viver, a criar a família. Mas a sociedade prega valores diferentes da família hoje, Senhor. E os valores cristãos da família é que o homem e a mulher se tornem uma só carne. É que o homem se torne um homem novo. Para isso, nós temos que estender nossas mãos e convidar você ao nosso coração, Senhor, que possa viver, que você possa reinar por completo, Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus sobre essas vidas aqui, sobre essas crianças, Senhor, que elas possam ter consciência, Senhor, do que é um evangelho sincero, sem religiosidade, Senhor. Eu peço que o Senhor possa cravar no coração de homens e mulheres qual é a motivação deles buscarem a Deus, Senhor. Que eu peço, Senhor, que o Senhor possa crescer, Senhor, na vida de cada um. E que a gente possa nos rendermos, Senhor, nos seus pés. Que a gente não venha lutar contra o Espírito Santo. Que a gente venha literalmente ser finalizados. Senhor. Literalmente nos entregarmos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar da nossa vida, Senhor. Essa é a minha oração para essa igreja, Senhor, para as famílias, para os homens e mulheres dessa igreja, jovens e crianças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Adorei esse final da oração. Jesus, finaliza a gente. Que possamos ser finalizados. Não queremos lutar contra o Espírito Santo.